Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar de um dos maiores desastres da humanidade e o que o causou. Chernobyl. Então, se ajeitem, peguem algo para comer e vamos começar o vídeo. Que comece mais um capítulo dos séculos em cena. Em 1970, começava a construção da usina nuclear Vladimir Ilyich Lenin, mais conhecida como Chernobyl. Na época, a União Soviética estava a todo vapor com seu ambicioso programa nuclear. E Chernobyl seria a nona usina do projeto. Mas para entender o tamanho dessa aposta, precisamos voltar no tempo. No fim da Segunda Guerra Mundial, as primeiras usinas nucleares eram apenas laboratórios usados para testes e pesquisas. Nenhuma delas gerava eletricidade para casas, indústrias ou cidades. E o que vinha à cabeça de qualquer pessoa ao ouvir a palavra nuclear era uma coisa só: bomba atômica. E não era à toa. Estados Unidos e União Soviética viviam mergulhados na Guerra Fria e o medo de um ataque nuclear era constante. Mas havia um consenso: a mesma energia capaz de destruir cidades também poderia alimentar o mundo. Foi assim que, em 1951, a primeira usina nuclear do mundo conectada à rede elétrica nasceu na cidade de Obninsk, um marco da tecnologia soviética. Ela era mais do que uma usina, era símbolo de progresso, ciência e poder. E junto das usinas surgiram as Atomgrad, cidades construídas especialmente para abrigar os trabalhadores nucleares e suas famílias. Eram cidades completas com escolas, hospitais, cinemas, mercados e o mais importante, acesso ao futuro. Pripyat foi a nona Atomgrad, localizada a pouco mais de 100 quilômetros de Kiev. Nas margens do rio de mesmo nome, a cidade foi estrategicamente posicionada perto de ferrovia, rodovia e, claro, da usina de Chernobyl, apenas 3 quilômetros de distância. Só que ela inicialmente seria em Kiev, hoje a capital da Ucrânia. Porém, por pressão popular e de diversos órgãos, foi realocada. Pripyat foi inaugurada em 2 de fevereiro de 1970. Era moderna, vibrante e planejada para acolher mais de 50 mil pessoas, trabalhadores da usina nuclear e suas famílias. A média de idade da população era de apenas 26 anos, tendo em vista que era difícil convencer a população a se mudar para um lugar remoto como Pripyat. E é por isso que a maioria dos trabalhadores vieram diretamente de universidades, né? A cidade pulsava a juventude. A cada ano nasciam cerca de 1000 bebês. Pripyat não era uma simples cidade, sua estrutura impressionava. Ela contava com 15 escolas, 35 parques, hospital com mais de 400 leitos, cinema, estádios, academias. Era a vitrine perfeita para mostrar ao mundo que o átomo pacífico soviético era o futuro. A usina de Chernobyl utilizava reatores do tipo RBMK, considerados ideais pelo governo soviético. Vamos entender o porquê. Só existe uma coisa pior do que um acidente nuclear. Um acidente nuclear evitável. E esse era evitável. Os reatores do tipo RBMK precisam de água para manterem-se resfriados. No caso do reator número 4, eram necessários cerca de 28 mil litros de água por hora. Essa enorme quantidade era bombeada por potentes bombas d'água, que, por sua vez, dependiam de eletricidade para funcionar. Eletricidade essa fornecida pelo próprio reator. Isso criava uma situação crítica. Se o reator fosse desligado ou ocorresse uma emergência que causasse a perda de energia elétrica, as bombas de resfriamento deixariam de funcionar. Para lidar com esse risco, a usina possuía 3 geradores a diesel. No entanto, esses geradores demoravam entre 60 e 75 segundos para entrar em operação plena, tempo durante o qual o reator ficaria sem resfriamento, um intervalo que poderia ser catastrófico. Essa vulnerabilidade era considerada um risco de segurança inaceitável. A solução proposta foi aproveitar o giro da turbina do gerador, que continuaria rodando por algum tempo após o desligamento do reator.
graças ao vapor ainda presente no núcleo. Teoricamente, essa energia residual poderia fornecer eletricidade às bombas por até 45 segundos, o suficiente para cobrir a lacuna, até que os geradores a diesel entrassem em ação. O problema é que essa teoria nunca havia sido testada na prática. Por isso, os operadores decidiram realizar um experimento. Para isso, começaram a reduzir gradualmente a potência do reator. O problema? O teste foi adiado por ordem dos controladores de Kiev e acabou sendo feito no turno da noite, por uma equipe despreparada. Na sala de controle estavam 3 figuras-chave: Alexander Akimov, o chefe do turno da noite; Leonid Toptunov, o operador responsável pelos controles do reator; e Anatoly Dyatlov, o engenheiro-chefe da usina de Chernobyl. Para que o teste fosse realizado, o reator precisava estar operando a 700 megawatts de potência. Essa marca foi alcançada à 00:05. No entanto, dentro do reator, começava a se acumular um subproduto do processo de decaimento radioativo, o xenônio 135, um elemento que absorve nêutrons e reduz a atividade do reator. Esse fenômeno é conhecido como envenenamento do reator. O resultado? Mesmo sem alterações feitas pelos operadores, a potência começou a cair de forma inesperada. Às 00:28, Alexander Akimov iniciou uma discussão com Anatoly Dyatlov. Akimov insistia que, segundo o manual, a potência do reator não poderia ficar abaixo de 700 megawatts. Já Dyatlov, com sua posição superior, afirmava que 200 megawatts ainda seriam seguros. No fim das contas, como Dyatlov era o superior hierárquico, sua decisão prevaleceu, e o teste continuou mesmo com o reator operando em níveis perigosamente baixos. Naquele momento crítico, quase todas as hastes de controle já estavam fora do núcleo. O que restava lá dentro era apenas parte dos moderadores de grafite, que, em vez de desacelerar a reação, a tornavam ainda mais rápida. Com o reator superaquecendo e a potência subindo fora de controle, Alexander Akimov tomou uma medida desesperada. Apertou o botão de emergência a Z5 para desligar o reator. Eram 23:40. As hastes de controle começaram a descer, mas travaram logo no início do processo. Ao invés de reduzir a reação, isso causou um pico brutal de energia. Em instantes, o reator atingiu 120 vezes a sua potência normal. O vapor começou a se acumular rapidamente nas tubulações. Então veio a primeira explosão. A tampa do reator, com 1000 toneladas, foi arremessada para o alto. O núcleo ficou completamente exposto. O oxigênio entrou e o grafite que servia como moderador começou a pegar fogo. As condições dentro do reator eram tão extremas que o ar reagia com a água e os metais dos tubos, gerando hidrogênio. Pouco depois, uma segunda explosão ainda mais poderosa lançou destroços pelos ares e destruiu completamente o teto do reator número 4. Pedaços de grafite extremamente radioativo foram lançados sobre o prédio e ao redor da usina. A radiação agora estava completamente fora de controle. Partículas radioativas eram liberadas constantemente na atmosfera e naquele momento Chernobyl era incontrolável. Um dos primeiros bombeiros a chegar à usina foi Vasily Ignatenko. Segundo sua esposa, Lyudmila Ignatenko, os bombeiros foram chamados sem saber exatamente o que havia acontecido para eles. Era apenas mais um incêndio comum. Sem qualquer equipamento de proteção contra a radiação, eles enfrentaram as chamas com coragem, apagando fogo e chutando blocos de grafite radioativo espalhados ao redor do reator. Por volta das 6h35 da manhã do dia 26 de abril, quase todos os focos de incêndio estavam sob controle, com exceção do reator 4, que continuaria queimando por dias. Até esse momento, pelo menos 186 bombeiros já tinham sido mobilizados. Ainda naquela manhã, os bombeiros começaram a apresentar sintomas da chamada síndrome aguda da radiação, vômitos, náuseas e confusão mental. Eles foram levados ao hospital de Pripyat, que mesmo sendo uma cidade construída para atender a usina de Chernobyl, não tinha estrutura para lidar com tantos casos tão graves.
As roupas usadas por esses bombeiros estavam tão contaminadas que foram deixadas no porão do hospital e continuam altamente radioativas até hoje. Durante a noite, os casos mais graves, incluindo Vasily Ignatenko, foram transferidos para o hospital número 6, em Moscou, especializado em radiação. Lyudmila conta que, ao chegar no hospital em Moscou, ficou surpresa com o estado do marido. Vasily parecia bem, até melhorando. Mas isso era apenas a fase latente da síndrome aguda da radiação, quando os sintomas parecem desaparecer, mas por dentro o corpo está entrando em colapso. A medula óssea de Vasily estava morrendo. Com isso, o corpo parou de produzir glóbulos brancos, plaquetas e outras células do sangue. O sistema imunológico entrou em falência. Na fase seguinte da doença, os sintomas voltam com força: vômito, febre, hemorragias internas, falência do sistema digestivo. As células do corpo começam a morrer uma a uma, sem conseguir se recuperar. Em menos de 2 semanas, Vasily e outros bombeiros morreram. Essa imagem que você vê é considerada a primeira e única fotografia existente tirada naquela manhã. O autor foi Igor Kostin, fotógrafo soviético. A quantidade de grãos na foto provavelmente foi causada pela radiação intensa no local. Na imagem, ainda se vê uma coluna de fumaça subindo do reator, levando partículas altamente radioativas diretamente para a atmosfera e contaminando Pripyat e as cidades vizinhas. Quando questionados sobre os níveis de radiação, os dosímetros mostraram 3,6 roentgens por hora, o máximo que aquele tipo de medidor podia registrar. Na realidade, os níveis reais chegavam a 30.000 roentgens por hora. Mesmo assim, Viktor Brilkanov, diretor da usina, relatou a Moscou que o acidente era pequeno e estava sob controle. Mas a verdade era o oposto. Segundo anotações pessoais de Nikolai Karpan, um dos engenheiros envolvidos na contenção do acidente, as autoridades soviéticas já sabiam dos níveis de radiação naquela manhã do dia 26. Eles já poderiam ter iniciado a evacuação, mas não fizeram nada. Por quase 36 horas, ninguém foi informado sobre o que realmente estava acontecendo. Somente na tarde do dia 27 de abril, a evacuação de Pripyat começou. Mais de 1,2 ônibus foram usados para tirar da cidade entre 40 e 45 mil pessoas. Os moradores foram orientados a levar apenas documentos e itens essenciais, afinal a evacuação seria temporária. Mas eles nunca mais voltariam para casa. Enquanto isso, o reator 4 continuava liberando partículas radioativas. Diferente de um incêndio comum, não era possível apagá-lo com água. O único jeito de frear a reação em cadeia era jogar algo que absorvesse os nêutrons, e foi isso que os helicópteros começaram a fazer às 10 horas da manhã do dia 27. Eles lançaram uma mistura de areia e boro, tentando cobrir o núcleo. Mas atingir o alvo era um desafio. Os pilotos não podiam sobrevoar diretamente o reator e a maior parte do material lançado errou o ponto. O calor extremo do núcleo continuou derretendo tudo em seu caminho, criando uma massa incandescente chamada córion, uma espécie de lava nuclear. Sob o reator havia um reservatório de água. Caso o córion alcançasse, uma nova explosão catastrófica poderia acontecer. Para impedir isso, 3 trabalhadores da usina se voluntariaram para entrar na água contaminada e abrir manualmente as válvulas de drenagem. Eles foram considerados heróis. E ao contrário do que muitos acreditam, todos os 3 sobreviveram e 2 ainda estão vivos até hoje. Com o risco imediato de explosão controlado, um novo problema surgiu. O reator ainda estava exposto. A solução foi construir uma enorme estrutura de contenção, o famoso sarcófago de Chernobyl. Mas antes, era preciso limpar o telhado da usina, que estava coberto por cerca de 100 toneladas de destroços radioativos. Robôs foram enviados, inclusive modelos usados em missões espaciais, mas falharam. A radiação destruía seus circuitos. No fim, a única solução foi usar pessoas, chamados de biorobôs. Milhares de trabalhadores, os chamados liquidadores, foram convocados. Com pás nas mãos e roupas especiais, eles subiam ao telhado e tinham apenas 40 a 60 segundos para remover detritos. Depois disso, eram enviados para casa e substituídos. Ao todo, quase 5.000 pessoas participaram dessa tarefa. Somente 10% da limpeza foi feita por máquinas. Os 90% restantes dependeram de seres humanos. Cada trabalhador recebeu, em menos de 1 minuto,
uma dose de radiação equivalente a 5 vezes o que uma pessoa comum recebe ao longo de um ano. Enquanto o sarcófago era construído, helicópteros pulverizavam substâncias para fixar a radiação no solo. Esse solo era então escavado e enterrado. Casas inteiras foram demolidas. Nada podia sair da cidade sem uma rigorosa inspeção. Mais de 600 mil pessoas participaram da descontaminação ao longo dos meses seguintes. Veículos usados na operação como helicópteros e tratores continuam até hoje em depósitos abandonados. Estão tão contaminados que nunca poderão ser reutilizados. Dizem que, em guerras, os vencedores escrevem a história. Mas em Chernobyl não houve vencedores. O mundo inteiro perdeu. Pripyat, antes lar de 50 mil pessoas, hoje é uma cidade fantasma. Muitos dos lugares permanecem exatamente como foram deixados no dia 27 de abril de 1986. O número oficial de mortos divulgado pelas autoridades soviéticas sempre foi 31 os que morreram diretamente nos primeiros dias. Mas estimativas de longo prazo variam de 4 mil a mais de 90 mil vítimas, segundo grupos de sobreviventes e organizações internacionais. A vizinha Bielorrússia foi duramente atingida. 1/5 da sua população ainda vive em áreas contaminadas. O país perdeu 485 vilarejos. Uma zona de exclusão de 2.600 km² ainda permanece interditados até hoje. Chernobyl não é apenas uma história sobre energia nuclear. É uma história sobre decisões políticas, erros humanos, engenharia e, acima de tudo, sobre as pessoas que mais sofreram. Pripyat continua sendo um lembrete silencioso e eterno do preço que se paga quando a segurança não é prioridade. Esse foi mais um Séculos em Cena, pessoal. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de clicar no gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho. Até semana que vem.